E aí, galera, esse é o último capítulo do Jujutsu Kaisen. Foi quase 7 anos de mangá, quase 7 anos de uma obra maravilhosa. Só que infelizmente esse final não tem como defender. Parece que é uma maldição de animes shounen que todo o final, a maioria deles sempre decepciona. Attack on Titan foi a mesma coisa. Boku no Hero foi a mesma coisa. E agora com Jujutsu Kaisen. E essa obra tava com altas expectativas. Só que esse final, galera, infelizmente não deu. Realmente foi uma decepção. Mas como o próprio Alan Zoka disse uma vez, não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Então vamos ver aqui esse último capítulo do Jujutsu Kaisen. Se inscreva para mais, pois nós vamos trazer outros capítulos. Nem vamos perder tempo mais e vamos lá. Um dos motivos que está decepcionante é porque simplesmente focaram a maioria das partes dos últimos capítulos em uma pessoa nada a ver, em uma pessoa aleatória. Depois da luta contra o Sukuna, que deveria ter pelo menos um funeral do Satoru Gojo, o personagem mais popular da obra inteira de Jujutsu Kaisen, que literalmente estava carregando a obra nas costas depois da sua morte. Sempre todo mundo estava mencionando o Gojo depois da morte do cara, só para tirar mais dinheiro ainda da obra. Simplesmente a irmã do Megumi tem um enterro e o Gojo não. É sério isso mesmo? É sério, galera. Pra quem não tá ligado o que tá acontecendo, Megumi, Itadori e Anobara estão em uma missão para reconhecer um mestre de maldições que apareceu numa vida de uma garota. E tipo, Anobara não encontrou nenhum talismã e nem nada demais. Sim, o capítulo está focando nisso, infelizmente. Então Itadori, Anobara e Megumi vão atrás desse mestre de maldição. E eles bolam um plano e tudo mais para atrair esse cara. Tipo, eles têm que ir em um local aberto e tudo mais para atrair esse cara, que está aparentemente dentro de um hotel. Que esse plano deu certo, já que eles se afastaram. Esse mestre de maldição teve que reativar a sua técnica, já que estava perdendo o seu efeito. E com isso, Tobaro, Itadori e Megumi localizaram esse cara, que é um cara simplesmente aleatório. Sim, o cara é um cara aleatório, galera, que simplesmente estava bravo com a mina, porque a mina meio que roubou o dinheiro dele e comprou uma bolsa cara. Sim, faltando um capítulo para acabar essa obra, o Gege Akutami simplesmente foca numa missão super aleatória, que no capítulo anterior, que tava prometendo ser bombástica, sem insana, tendo um novo mestre de maldição, e simplesmente é um cara querendo vingança, porque a mulher roubou o dinheiro dele. Mano, é o nível desse final. E você tá se perguntando, tá bom, o Gojo morreu, ele não vai voltar, morreu em off, morreu naquela forma porca, tinha como desviar daquele corte, tô cansado de repetir isso várias e várias vezes. Os 6 olhos não serviu pra porcaria de nada, e o Gojo morreu daquela forma ridícula. Então a gente vai ter um funeral pra ele? É, não. Sim, a gente não vai ter um funeral pro maior personagem da obra, o maior personagem, o mais popular. Simplesmente não teve um funeral pro cara, mas teve um funeral pra irmã do Megumi, que mal apareceu na obra. Galera, olha o nível desse final, mano. Que a gente simplesmente não tem um flashback durante o treinamento do Itadori e com o Satoru Gojo, que já tava meio que cansado de toda essa situação. Meio cansado de ser tratado com simplesmente uma arma do mundo Jujutsu. Tanto que ele falou o seguinte, abre aspas pra eles: nós não já tivemos o suficiente de Satoru Gojo? Como assim? Pois ele também tinha sonhos, ele também tinha objetivos, e ele mesmo não sabia se tinha certeza se poderia voltar dessa luta contra o Sukuna. Sim, até mesmo o Gojo estava com medo de perder a sua vida. Um pouquinho incoerente, um pouquinho, mas tudo bem, porque tipo, desde o começo da obra, a gente sempre viu um Satoru Gojo arrogante e confiante nos seus poderes. E no finalzinho ele dá essa amolecida, é um pouquinho estranho, mas tudo bem. E tipo, mesmo se ele perdesse pro Sukuna, ele não queria ser esquecido. Ele não queria ser esquecido pros seus alunos. Lógico que ele sabia que os seus alunos iriam crescer e acabar superando e com o tempo ia esquecer ele. Mas o Itadori simplesmente fala que ele é o pessoal mais forte que ele conhece, é o pessoal mais insano que ele conhece, tá ligado? Então seria muito difícil ele esquecer o Satoru Gojo. E até o Itadori, tipo, ele percebe que o Gojo não tá normal, ele tá fora de si, entre aspas. Pois basicamente o Gojo estava desabafando com o seu aluno, algo que ele fazia somente com o Suguru Geto. Muito legal essa relação do Itadori do Satoru Gojo. E sim, acaba o flashback aí. Sim, o feiticeiro mais poderoso da era moderna não teve enterro, não teve nenhum dos seus alunos falando
sobre a sua morte. Não teve Yuta, que foi salvo pelo Gojo, não falou nada. Não teve o Itadori, que foi salvo pelo Gojo, ele não falou nada. Não teve nada do Megumin, que foi morto por ele quando estava possuído pelo Sukuna. Nenhum deles, galera, falou nada sobre o Satoru Gojo e o seu sacrifício. Ele basicamente morreu como uma arma. Isso é patético, isso é horrível, isso é muito pouco de ser escrito, mostrando claramente o cansaço do autor no final da obra. Pois simplesmente o personagem mais poderoso da era moderna, o personagem mais popular, foi jogado no lixo como se fosse nada. Mas para lucrar com ele, para jogar ele todos os capítulos desde a sua morte, fazendo comparações, citações sobre ele, ele faz isso. Mas para dar um final digno pro seu personagem, que ele mesmo detesta, porque ele não conseguiu criar um personagem equilibrado, que é um cara tão fora da curva de poderoso, que se sentiu mal de ter que trabalhar com esse cara. E agora simplesmente faz isso, o maior personagem, o mais carismático e o mais popular. É muito ridículo. Aí você deve estar se perguntando, bom, é a viúva do Satoru Gojo. Tá achando ruim o final do Satoru Gojo? Olha o Sukuna aqui, ó, que estava conversando com o Mahito, e o Mahito esfregou na cara dele que o Sukuna não estava falando a verdade pra todo mundo, que ele era mal porque ele era mal mesmo, por fazer tudo pela sua bem vontade. E essa conversa só aconteceu graças aos poderes do Mahito poder controlar a alma e tudo mais. O Mahito disse que o Sukuna na verdade queria vingança com aqueles que simplesmente perseguiram ele, falaram que ele é um pequeno objeto amaldiçoado e nojento. Basicamente ele queria vingança contra o mundo por ter rejeitado, por ele ter nascido desse jeito. Mas isso pro Sukuna não tem a menor diferença, já que na visão dele ele não tinha um caminho diferente para trilhar. Então a gente vê dois caminhos aqui. Um do lado pode ser uma mulher, pode ser a mãe dele, ou pode ser o Kenjaku, ou pode ser o Tengen, já que tem a relação com esses três personagens. Mas a gente não sabe de nada como começou essa relação com o Sukuna. Então a gente tá chutando aqui que pode ser esses três personagens, pois tanta coisa ficou em aberto que a gente tem que chutar uma das três possibilidades. E pro lado norte, o lado direito do Sukuna, a gente vê um garotinho. A gente pode pensar que é o Raumi ou sua versão jovem. Então ele acaba escolhendo o norte, já que ele temia que sua própria maldição o matasse. Realmente, ele acabou perdendo pro Itadori com o discurso no Jutsu. Tanto que o discurso no Jutsu funcionou no Sukuna. Sim, ele reconheceu que tipo fez muita maldade, e se puder reencarnar ele escolhendo o norte, talvez ele possa escolher um caminho diferente. Como assim? Ele simplesmente ouviu as palavras do Itadori na disputa de domínios lá e simplesmente acreditou e caiu no discurso do Jutsu. Sim, o vilão final. E todo mundo estava adorando, que não iria mudar, que não aceitou o discurso do Jutsu do Itadori, do poder da amizade, do poder do amor. Simplesmente aceitou isso no final. Sim, o Sukuna, que era pura maldade, só queria vingança contra o mundo. E no final reconheceu isso, que estava errado, e se pudesse reencarnar, ele vai escolher um caminho diferente. Olha isso, o Sukuna teve uma despedida ruim, na minha visão, mas o Satoru Gojo não. Olha isso, galera. Então, no final da página, simplesmente os alunos do Satoru Gojo, Megumi, Itadori, Nobara, Yuta, Hakari, Maki, o Panda e o Inumaki, todo mundo feliz. Final Disney, enquanto o dedo do Sukuna está lá como objeto amaldiçoado, para todo mundo ver que vingança não é o caminho. E está guardado no mesmo lugar que começou, no mesmo lugar em que o Itadori e o Megumi encontraram lá no primeiro capítulo. E assim que acabou Jujutsu Kaisen, sem terror do Gojo, sem um final digno pro jogo do abate, sem um time skip dos alunos velhos, sem um flashback decente do Sukuna e da era Ren, não teve. A descendência do Yuta explicada direito, os personagens voltando da morte, sem mais, sem menos o Satoru Gojo, Higuruma voltou, Kusakabe voltou como se fosse nada, como eles sobreviveram, e o Gojo não. Ninguém, galera, mencionou o resultado, as tragédias que aconteceram na batalha final contra o Sukuna. Ninguém sentou e falou assim, mano, galera, olha o que aconteceu com o mundo, olha o que aconteceu. Basicamente parece que não teve peso os atos do Sukuna, fora aquela palhaçada dos militares lá dos Estados Unidos, que não deu nada, simplesmente não deu nada. No capítulo anterior teve uma conclusão porca, com um balão resolvendo toda aquela tragédia que aconteceu. Simplesmente nada, mano, não teve nada. O peso da morte do Sukuna, o peso da morte do Satoru Gojo, não teve nada. O mundo continuou como se nada tivesse acontecido, tá tudo normal. Por isso pra mim, cara, Jujutsu Kaisen decepcionou
pra caramba. Teve várias coisas que ficaram em abertos. Eu só dei alguns exemplos aqui, mas galera, tipo, não dá pra entender, tá ligado, mano? Por que o autor fez isso? Por que ele entregou esse final medíocre? Tipo, o começo e a metade de Jujutsu Kaisen foram insanos, foi um hype do caramba. Mas depois do jogo da Bate, claramente a gente viu um cansaço do autor, porque ele não tinha umas férias, igual o Oda faz isso quando tá cansado, quando tá doente. Ele para por 3 meses, porque o Geki Akutami não parou. Tipo, porque ele não preparou um final melhor, tá ligado? Se você gostou, tudo bem, você tem um direito de gostar, mas galera, eu não gostei, eu achei patético, achei horrível, tá ligado? Eu esperava muito mais. Pode ter um Jujutsu Kaisen 2 para explicar essas coisas em aberto? Pode, mas eu acho um pouco difícil, já que o cara claramente estava correndo para finalizar aqui, eu duvido que ele queira voltar para sua obra tão cedo. Mas, Jujutsu Kaisen foi uma maravilha acompanhar, foi muito insano, e como o próprio Alonsoka disse, não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse final, se for ruim, se for bom, você acha que vai ter Jujutsu Kaisen 2 e se inscreva pra mais, pois nós vamos trazer muito mais pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!